estamos com uma dupla que eu admiro há tanto tempo, é o doutor Eduardo Leite. Bom como dia. vai? Seja bem-vindo. Uma elegância. Obrigada. Liliane Ventura. Saudade. Saudade. Quanto tempo que eu não te vejo. Que bom te ver. Eu te vejo sempre. Mas eu ainda não te vejo como eu gostaria, viu? Obrigada. Sejam bem-vindos. Eu que agradeço. Pra gente falar de assuntos não tão agradáveis, mas faz parte da vida, né? Importante, Importante, eu também. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse tema de hoje, ó. Pedir para os meninos colocarem aqui na tela. Congresso triplica recursos para partidos ao aprovar o orçamento de 2015. Aí eu lhe pergunto, doutor Eduardo, na prática, o que isso significa? Isso significa triplicar a verba partidária, porque você sabe que nós temos mais de 30 partidos. Né? Ou seja, sem contar aqueles que estão para serem aprovados. E cada partido, de acordo com a quantidade de deputados e senadores que você tem no Congresso, ela tem uma fatia desse valor que é para ser gasto com o próprio partido. Né? E parte desse valor é para o partido tem que destinar para a educação, tanto é que todo partido tem uma fundação, mas uma pequena parte, bem pouquinho, quase nada. E o restante é justamente para você fazer a gestão do partido. Mas veja, não era 200 milhões, agora passou 867 milhões? Isso na verdade foi isso foi um acerto, ou seja, na verdade foi uma acomodação, né, da Câmara com o pessoal do Senado, porque isso foi uma proposta do Jucá, né, líder do PT no Senado. Isso foi uma proposta dele para poder... De quem? Do Jucá. De quem? De qual partido? Do PT, né? Então, só para lembrar, assim... Só para a gente não confundir, né? Esquecer algumas coisas. Líder, inclusive. Né? Então, ele fez essa proposta, essa proposta foi aceita e, consequentemente, hoje nós temos aí quase 900 milhões que será dividido entre os partidos, todos os partidos. Agora, lógico, cada partido tem mais, tem outros partidos, tem menos. E o reajuste salarial deles? Porque também eles tiveram esse aumentinho, desabafar, né? No seu programa, que tem uma audiência maravilhosa. Mandar um beijo para cada pessoa que acompanha a Kátia, essa profissional que já disse quem é e o que faz e como faz. É imoral, é indecente, é vergonhoso. O país está vivendo agora, ou a gente lava tudo e a jato, ou então a gente apaga a luz e vai embora. Nós não temos mais para onde fugir. Sabe qual é o melhor negócio disso tudo? É ser presidente de partido. Sabe qual é o pior negócio disso tudo? Ter muitos partidos. Então, assim, nós temos que rever... Eu quero corrigir. O pior de tudo isso é ser cidadão brasileiro. Porque a gente só se estrepa. Eu estou muito orgulhosa, viu, Kátia? Estou muito orgulhosa do que já fizemos e que vamos fazer. Mas quanto de imposto a gente paga? A gente paga, mas nós vamos reverter. A gente tem que reverter. Mas o problema é que se paga muito nesse país e não se tem nada de retorno. Aí você vê, bom, vão triplicar, quase quadriplicar, né? Quadruplicar o orçamento de 2015 para os partidos. A gente vai ter aumento para os senadores, deputados, ministros, presidente da República, ministro de Estado. Todos na contramão do que nós estamos tentando resolver. Você teve aumento? Se de alguma forma, né, eles não puserem a mão na cabeça e no coração e entenderem que o povo acordou, o gigante que estava adormecido está esbravejando, olha, sinceramente, nós corremos o risco, sim, de mudarmos, inclusive, o lugar onde hoje a gente detém o poder. Mas posso te falar uma coisa? Você fez uma menção... O problema foi o coração, eles não têm coração. Então, esse que eu ia falar. Esse nós pensamos juntos, porque você falou coração, esquece, então, não existe. No órgão uma grande pedra que existe. Se eles não entenderem, né, que chega de colocar a mão no bolso alheio, porque também roubalheira muda de nome, né? Apropriação indébita, uso indevido de dinheiro público, isso é tudo ladrão, sabe, gente? Na norma no dia a dia, na minha cidade, no popular, eu aprendi, é ladrão. Agora, o problema, se fosse só num partido, eu estava conversando esses dias aqui, a gente falava sobre isso. Tudo bem que você acabava, tá bom, tira esse partido. Mas o problema é que a gente tem a mesma corrupção em muitos partidos. Então a gente tem que ficar atento a não condenar um. Gente, eu não sou nem petista, nem sou do PSDB, nem de partido nenhum. Eu sou brasileira, a gente tem que fazer o melhor para o nosso país. Se partido A tem gente que não presta, o partido mantém e tira quem não presta. Isso. Se partido B tem gente que não presta, arranca quem não presta e fica o restante que presta. E a gente tem que fazer essa limpeza. Mas é bem verdade também que o partido que está
hoje situação, foi oposição e levantou uma bandeira que ela rasgou. Concordo. Então, assim, mas também seria a gente injusto, tem que ir nessa direção. Sim, mas seria injusto a gente falar que são só os governantes, está no ser humano, não tá e é corruptível. Agora o partido favorece. Eu discordo de vocês, porque na verdade o problema está no sistema todo. Tá, eu acho que não adianta você chegar e falar, por exemplo, eu quero fazer aqui uma correção. O Romero Jucá, que é líder do PMDB no Senado, ele não é do PT, mas faz parte do governo, da base aliada. Da aliança. Base aliada. Então eu acho que todo o sistema que foi construído, ele foi construído justamente para poder propiciar a questão da corrupção. Tá? E o que acontece? O próprio brasileiro permitiu isso, porque há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, nós fomos para a rua pleiteando a democracia, pleiteando o voto direto. Nós pleiteamos isso. Sim. E foi concedido esse direito, foi concedido a democracia, foi concedido o voto direto. Entretanto, hoje nós temos um problema sério, porque o brasileiro, falando português bem claro e de forma bastante sublinhada, em negrito, o brasileiro não sabe votar. Não concordo. E, consequentemente... O brasileiro não sabe votar, o brasileiro acredita, a televisão, o marketeiro é o verdadeiro culpado disso tudo. É assim, porque ensina a falar, ensina a enganar, ensina a levar o culpado é quem está agindo errado. A verdade é o seguinte, você quem sabe cantar não canta ao vivo? Quem sabe falar não fala ao vivo? Quem vê a Cátia aqui mas não é, mas político, não é um marqueteiro. Treinamento. Não, mas peraí. Liliane, a gente pega um marqueteiro, ele fala para mim, fala para o doutor Eduardo, para você. Entra na onda da corrupção quem já é corrupto, que nem um desvio de caráter. Quem não tem, não entra. Liliane, nós estamos falando do estado de São Paulo, nós estamos falando de São Paulo, da capital, nós estamos falando da maior cidade, onde nós temos 11 milhões de habitantes, onde você tem 70% das pessoas que estão aqui tem curso, pelo menos o curso secundário, prestes a entrar na universidade. Agora, o grande, desculpe discordar, ou seja, o governo pega as pessoas mais pobres, mais humildes pela boca, entendeu? E o voto é pela boca. Essa que é a grande verdade nesse país. Nós não podemos esconder isso e vai continuar, porque o próprio Rui Falcão já declarou, chamou uma reunião agora de toda a comitiva, de toda a executiva do partido e já disse que o dinheiro que eles vão receber desse fundo partidário que aumentou de 200 para 800 milhões, e parte desse dinheiro será gasto com mobilizações sociais. Isso significa o quê? Qual a porcentagem disso? Não, ele não disse a porcentagem, mas vai utilizar isso para poder fazer isso. Mas é para fazer bonito o discurso também, para passar fácil. O que eu quero conclamar a todo mundo é o seguinte: nós fomos para as ruas. Hoje nós temos, sim, cada um de nós, hoje, para você ter uma ideia, somos uma emissora, sim ou não? A gente, ao comunicar um com o outro a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, você pode fazer o que você quiser. Então, assim, nós conseguimos, sim ou não, doutor? Sim. Reverter a situação dos privilégios lá, as esposas dos deputados e os maridos das deputadas, sim ou não? A internet se Não, mas deixa eu responder. A web se movimentou. Então, deixa eu responder, sim ou não? Eu volto, o doutor Eduardo vai responder pra gente. Olha, só lembrar que a gente está mostrando aqui pra você o quanto que a gente tem que se informar. E aí, para você de casa chegar à conclusão, eu acredito nisso, eu acredito naquilo. E a gente quer respeitar a opinião de cada um. Voltando aqui, pode responder então, doutor Eduardo, que você queria responder? Houve um grande golpe, essa questão das passagens para as esposas. Isso foi um golpe que a Câmara deu, porque o que fez? Eles fizeram uma aprovação de uma importância muito maior, de um valor muito mais expressivo do que a questão das passagens. Jogaram para a imprensa essa questão. Obviamente a mídia divulgou. Sim, achou um absurdo. A sociedade reagiu diante daquela situação das passagens, mas não reagiu porque esqueceu, ficou na sombra o pacote restante maior. E aí o que o presidente fez, o Eduardo Cunha? Foi e retirou para poder verificar cada caso, um caso para ser aprovado ou não. Isso foi um grande golpe, isso é um estelionato dentro da Câmara. Então você acha que eles sinalizam com uma situação pequena para esconder uma bem maior? Sempre funcionou dessa forma a Câmara. O Congresso também sempre funcionou dessa forma. Por isso que eu disse a vocês que o voto é pego pela boca dessa pessoa. Quem ganhou? A Dilma, é óbvio que ela ganhou a eleição de uma margem pequena, mas se você for levantar, você vai ver que realmente, né, São Paulo
Paulo deu um banho em relação, porque respondeu à altura aquilo que ele estava insatisfeito. Obviamente, ainda está muito por vir. Agora, vamos falar para o São Paulo? Vamos falar uma hora das ciclofaixas? Vamos falar das ciclovias? Vamos falar dos valores da falta d'água? Vamos falar da falta d'água? Vamos falar mas aí a gente fala, você vê, não só de PT, a gente fala de todos os partidos, a maior parte desses partidos. Nós queremos pessoas que saibam governar. O problema é esse. Nós não temos gente com plano de gestão. Nós temos pessoas lá com plano, né, individual. Ou de carreira política. Quando é público. Esses dias nós estávamos discutindo, falta ética. Não, para mim não falta, não é questão ética. Falta o quê? Falta, porque a moral, ela é muito maior do que a ética. A moral envolve o caráter da pessoa. Então o que acontece? Ética é algo que realmente, olha, eu posso agir dentro do meu trabalho. Daquela ética dentro daquela ética que eu acho. Agora, moral é algo que você nasce com a moral. Você nasce com o caráter. Você tem a formação do caráter da pessoa. Esse é o grande problema. O problema é que nós temos políticos com falta de moral e com falta de caráter. E vou dar um exemplo, porque você sabe como é que eu sou. Eu gosto de dar nome. Né? O Dias Toffoli. Como é que o Dias Toffoli vai lá e se propõe, eu vou ser o presidente da segunda Câmara, já que o Joaquim Barbosa se aposentou. Que tá com o pau de galinheiro mais sujo, deixa eu concluir, Lília, para poder ser o presidente que vai julgar o caso que ele trabalhou. Isso, na verdade, nós chamamos de impedimento legal. Está previsto lá no Código Penal o impedimento. O que falta, na verdade, não são leis de fato que deixem esses políticos todos, funcionários públicos que são, porque é a gente que paga, então não deixam de ser funcionários públicos, que ele deixem eles numa situação muito mais difícil, eu digo criminalmente. Se eu roubo, se Liliane rouba, se o doutor Eduardo rouba, a gente vai para o chilindró. Por que eles têm um fórum privilegiado? Na verdade, eles deviam ter a pena triplicada em razão da representatividade que eles têm. Há mais de uma década, eu sou do Tribunal do Júri, eu fiz mais de 600 casos, e quem julga o caso do Tribunal do Júri são 7 jurados do povo, gente, a doméstica, aquele pessoal todo. Eu venho sustentando de que todos os crimes praticados, concussão, crimes de corrupção, crimes contra a administração pública, deveria ser julgado pelo senso comum do povo, pelos 7 jurados. Que devia estar ali. Essa que é a grande verdade. E uma outra coisa que eu gostaria de colocar a respeito do Supremo Tribunal Federal, o Supremo foi um grande tribunal, uma grande corte, de grande credibilidade, de grandes ministros, de homens inteligentes, homens que realmente fez a diferença no Brasil. Hoje, o Supremo Tribunal Federal é a corte de Deus, onde ele revoga o que ele quiser. Hoje eu chamo de corte de Deus, porque só ele pode revogar e pode instituir as coisas. Então eu vejo isso de uma falta, não de ética, falta de moralidade, falta de caráter. E vou mais, isso está previsto no Código, no artigo 37 da Constituição. Eu não gosto de falar de artigo porque eu acho que as pessoas não têm nada a ver. Mas a gente pode procurar e ver. O artigo 37 da Constituição diz que aquele que está investido na função pública, ele tem que agir com legalidade, com impessoalidade, com moralidade, com eficiência e publicidade. Se você pegar, e ele diz o seguinte, obedecerá. Então, obedecerá em imposição. Legalidade, ninguém cumpre e todo mundo descumpre a legalidade. Pessoalidade, todo mundo age como você mesmo falou. Professor, cara. Você pega a questão da moralidade, todo mundo é imoral. A questão da eficiência, todo mundo é ineficiente. Então, por que estão lá? E aí, publicidade, o dinheiro é escondido. Ou seja, então não sobra absolutamente não é uma questão de leis. A gente não precisa de mais leis nesse país. A gente vai aplicar as que tem. Mas as que tem ainda são poucas perto da sujeira que a gente tem. E se a gente fizesse, como o doutor Eduardo disse, tem seriedade, mas quem julga é aquele que muitas vezes vai ajudar. Deixa eu só pedir uma coisa para vocês. Para amanhã a gente começar o programa falando disso, porque meu filho, vou te dizer, 20 minutos é pouco para tanta coisa que a gente tem nesse país, para a gente entender. Mas a conversa com a Liliane é muito gostosa, e com você mais ainda, porque realmente eu acho que o debate é isso. Eu acho que é o debate de ideias para que as pessoas querem aprender. Mas antes de ir embora, deixa eu fazer um convite. Agora às 6 horas eu vou estar pela web, tvexito.com.br, programa ao vivo. 6 horas? 6 horas, vou correr pra lá. Vai correr pra lá. Beijo, Bela. Até amanhã. Obrigada também. Tchau, doutor. Olha, lembrar, Facebook Liliane Ventura, Instagram Liliane Ventura Oficial, pode segui-la. Já tem que correr, gente. Doutor Eduardo, pode também no Facebook, a gente lhe encontra. Facebook.
Facebook.com/Eduardo César Leite, né? Exatamente. É só procurar Eduardo César Leite que vai encontrar lá e tô lá e respondo todas os questionamentos. Dúvidas, né? Isso não tem assombro pessoalmente. Obrigada, doutor Eduardo.